E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo certo? Mais um dia de Montecast. Novamente eu aqui com o Caio. Caio, dá boa noite pra todo mundo. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Casa nova, estamos com cenário novo, tudo novo. Aqui tem trabalho, a gente faz a coisa direito, né, Caio? Primeiro foi uma coisa mais homebrew, agora a gente tá realmente junto com a Monte aí, tá bem bacana. Caio, hoje temos muitos temas, né? Temas que a gente tava já norteando a galera aí, falando que a gente ia falar. Principalmente falar sobre pré-release, que foi divertido pra caramba. Edge of Eternities é uma baita Muito edição. divertido. Uma baita edição pra jogar. Vamos falar também do anúncio, né? Do CLM, que a gente teve aí também hoje, que foi bem bacana, bem divertido. E a gente tinha mais um tema, né, Caio, que eu já me esqueci aqui. Eu quero comentar brevemente sobre um possível retorno do programa de juízes. Um possível programa de... um possível retorno com... às vezes o cara não consegue falar, às vezes, né? Mas um possível retorno de uma maneira que nos dá muita segurança como jogadores. Eu acho que esse que é o ponto principal aqui pra você que tá nos ouvindo ou nos assistindo, né? Vamos começar por isso, Caio, porque eu acho que é o tema que a gente consegue ser mais veloz falando sobre, mas eu acho que é o tema que tem muito impacto e eu acho que a gente tem que falar isso o mais rápido possível, tá? Então, Caio, resumindo, né, que foi esse anúncio, né, que na verdade não foi um anúncio, apareceu pra você, né, que você falou no Twitter, falando... Agora a Wizards tem um novo job, né? Posição em aberto. Uma posição em aberto que é gestor do programa de juízes, correto? Exatamente. Só para dar um contexto, né? A Wizards ela tinha um programa de juízes próprio, que ela mesma tinha todo o gerenciamento. Mas aí, devido a uma série de problemas que ela teve no passado, então ela acabou meio que terceirizando isso para uma outra entidade que chamava Judge Academy. A Judge Academy durou por alguns anos. A responsabilidade, né, da Judge Academy era de formar novos juízes, fomentar a comunidade de juízes, então toda aquela questão de distribuição de promos, fazer conferências para garantir que os juízes estivessem sempre atualizados com as regras. Também a questão de treinamento de novos juízes, garantir que tivesse assim, um nível de conhecimento mínimo e determinar qual nível de conhecimento para cada categoria de juízes, esse tipo de coisa. Mas teve a pandemia, teve vários outros problemas com a Judge Academy e a Wizards acabou encerrando esse programa. E aí eles não anunciaram nada para substituir isso, então ficou sem nenhum tipo de programa para a formação de novos juízes. E isso é muito problemático para o cenário competitivo, porque daí você tem os juízes que já estão ativos, mas você não tem uma forma formal de você criar novos juízes. E até a atualização desses juízes que já estão ativos também acaba ficando um pouco prejudicada, porque daí depende muito mais da iniciativa de cada juiz ir atrás. Você não tem mais as conferências, não tem mais os incentivos, nada disso. Então, ficou assim por alguns anos. Foi uma situação assim, bastante preocupante para toda a comunidade que joga competitivamente, né? E até um pouco contraditório se você for pensar, porque a Wizards ela começou a voltar com o programa dos Pro Tours, aí ela foi expandindo esse programa, né? Criando aí os Spotlights, que foram torneios muito grandes que dão vaga diretamente para o Pro Tour. Esses Spotlights também já ganharam assim, uma popularidade muito grande. E a gente vê que tem muitos jogadores voltando a jogar competitivamente, agora que já se passaram alguns anos da pandemia. Então acho que durante a pandemia teve, né, uma migração muito grande para todo mundo jogar Commander, jogar pelo Spell Table e tudo mais. E agora a gente vê um pouco desse caminho reverso, dos jogadores voltando a jogar no 1x1. E até tem um juiz que ele sempre fala... Enquanto o livro de regras de Magic for mais de 300 páginas, você vai precisar de um juiz nos eventos. E sem ter uma forma de criar novos juízes, então tava uma situação bem estranha. E aí surgiu essa vaga, né, que a Wizards divulgou, de gestor do programa de juízes. Até uma vaga que paga muito bem aí, se vocês tiverem as qualificações, entra lá, né? Não sei se tá no site da Hasbro a vaga, mas é um pagamento anual de 100 mil a 130 mil dólares.
por ano. Seu no LinkedIn também. Com certeza deve estar no LinkedIn. A descrição tem cara de LinkedIn, né? Tem muita cara de LinkedIn. E isso deu uma animada muito grande, pelo menos na comunidade de juízes, sim, de que a Wizards pode estar preparando aí para o futuro próximo uma reestruturação, uma reinvenção desse programa de juízes. Talvez uma forma, né, de voltar a ter uma escola, um curso para treinar novos juízes de uma maneira formal, aplicar os testes, progressão de níveis também, fora a questão das conferências, né, das promos, que são coisas que os juízes, a comunidade sente bastante falta hoje em dia. Sim. E Caio, você como juiz, né, você se formou antes desses acontecimentos todos que você elencou aqui, ou você já é mais nova geração dos juízes? Eu peguei a época da Judge Academy, então já era quase o final, assim, acho que eu peguei um ano antes de acabar o programa da Judge Academy, que né, muitas pessoas que já eram juízes antes desse programa criticam muito a Judge Academy, como eu não tive um contato muito grande com o programa anterior, então eu achei bem legal a forma como a Judge Academy funcionava. Mas também tinha, né, alguns pontos de melhoria ali que, principalmente durante a pandemia, teve umas polêmicas por conta, né, das conferências, elas começaram a ser conferências online. E aí começaram a ter alguns relatos de juízes que eles não participavam efetivamente da conferência, não estavam ali presentes, mas como era online, eles entravam, fingiam que estavam participando só para ganhar promos. Então esse tipo de coisa eu acho que traz assim, uma negatividade muito grande para o programa, acaba manchando muito. Não sei, né, se pode ter também contribuído para a Wizards finalizar a parceria com a Judge Academy. Mas o fato é de que era melhor do que não ter nada. E que é a situação que a gente está hoje em dia, né? Uhum. E realmente, sim, para você que joga o jogo, né, muito mais do que você que é um amante de quero aprender as regras ao máximo, né, jogar com o livrinho debaixo do braço, ter um juiz é muito importante, né? Não por uma questão de receio do que o outro vai fazer, mas pelo melhor andamento do jogo, né? O Caio falou assim, enquanto tiver 300 páginas no livro de regras, é importante ter um juiz. Eu acho que vai muito além disso, né? Tem muito a ver com o bom andamento do campeonato, tem a ver com o bom andamento do jogo, evitar problemas futuros, né? Então, assim, ter esse vislumbre de talvez um futuro diferente do que a gente tem hoje, nos dá uma esperança muito bacana sobre isso, exatamente por conta da possibilidade que a gente tem aqui de ter uma coisa que, diferente do que o Caio viveu, uma coisa que talvez seja melhor. Sim, com certeza. Pra ser bem sincero, quando eu comecei o curso da Judge Academy, eu pensei, nossa, vai ser muito fácil, porque eu já jogo Magic há mais de 10 anos. Eu já conheço todas as regras, né, do Magic. E, na verdade, o que eu tive mais dificuldade é porque atuar como um juiz é muito além de você conhecer as regras do jogo. Além disso, você tem todas as regras de torneios e sim, como consertar estados de jogo que estão errados. Então, você tem que identificar quais são as infrações que podem acontecer, quais são as penalidades dessas infrações e quais as correções devem ser aplicadas. E aí, isso era um universo que eu não fazia ideia. Aí realmente foi algo que eu tive que estudar muito e tal pra pegar. E até hoje, na verdade, eu sou um juiz bem iniciante ainda, né? Eu sou nos níveis da International Judge Program, eu sou nível 1, que é o mais simplesinho de todos, né? Sim. E é nesse ponto aí também, cara, a gente pode até fazer um link com o primeiro episódio nosso, né? No qual eu falei do CLM que teve a ruling errada, e aí a gente tentou fazer toda aquela volta para poder voltar a um estado de jogo que fosse satisfatório, que fosse exatamente antes do problema de fato acontecer. E tá assim, quem estava lá realmente teve que aprender a fazer isso, né? Não era simplesmente galera, então você errou aqui, cartão amarelo pros dois e fé. Não, tem muito mais por trás, né? Então, que às vezes o conserto que a gente faz num mesão pode parecer, entre aspas, o mais intuitivo, porém, muitas vezes ele acaba beneficiando um dos jogadores, porque você tá dando informação para algum daqueles jogadores. Então, os consertos que eles existem nos documentos de juízes, que é o MTR, né, que é para você torneios de uma forma geral, o JAR
que é para torneios do nível regular, e o IPG, que é torneios para nível competitivo. Então, esses 3 documentos, eles têm uma série de formas de você lidar ali com certas situações. E aí, isso é justamente para garantir que quando acontecer uma infração, você, primeiro, né, tentar identificar se tem algum jogador que pode estar trapaceando ali por trás, e o segundo, fazer uma correção que seja o mais justo possível para restabelecer o estado de jogo. Mas é algo que é extremamente difícil, né? A gente sabe que é muito difícil você chegar numa situação que realmente vai estar ali 100% justo para os dois lados. Uhum. A ideia é, como você falou, né, cara? Chegar no ponto mais justo possível, dado o que aconteceu, né? Então, assim, N coisas podem acontecer no meio do caminho, né? Eu dei o exemplo de uma ruling errada, mas pode acontecer de uma jogada ilegal, e aí passam-se muitos turnos, e aí, né, tem rollback em exemplo. Então, assim, o que é importante aqui de resumo, né, dessa primeira parte que a gente falou, temos um vislumbre de algo que algo vai mudar, né? A gente acredita que isso seja uma boa opção, né? Porque entre não ter nada e ter algo é muito mais importante. Eu espero profundamente que a gente chegue mais próximo possível do que a gente tinha antes, né? Porque aí é importante que a gente tenha pessoas sendo qualificadas, sendo fomentadas a serem juízes, não só por uma questão das premiações que tem por ser juiz, mas também pelo bom andamento dos campeonatos, né? Da forma competitiva que ele é feito. Eu, como jogador competitivo, gosto muito disso, de um bom torneio, muito mais do que simplesmente ganhar. Então, acho que é sempre importante a gente ter isso em mente. Tá legal? Caio, vamos falar de coisa mais divertida então, porque a gente só falou a gente foi uma Cato online agora, né? A gente liberou a vaga, falou que paga bem. Agora, galera, vocês têm que correr atrás também. Mas vamos falar de coisa legal. Caio, vamos falar do pré-release na Monte. Como é que foi? Me conta aí, você que foi na sexta-feira, não é? Ou sábado? Fui jogar no primeiro dia, na sexta-feira, que é o dia que eles chamam que é mais competitivo, né, entre aspas. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, que eu acho que vale mais a pena jogar no dia competitivo do que no dia casual. Não sei se você quer que eu discorra aqui essa opinião ou deixe para outro dia. Com certeza, a gente quer a treta aqui. Vamos ver o que a galera vai falar nos comentários depois. Ó, eu acho que vale mais a pena jogar o competitivo porque você tem um booster garantido para todos os jogadores pela participação. Então, além da sua pool, o mínimo que você vai levar para casa é um booster, independente do resultado que você tirar. Certo? Ponto positivo. Aí, além disso, dependendo da sua colocação, você tem a possibilidade de ganhar mais boosters. Então, vou citar o meu exemplo. No caso, foram 5 rodadas, eu perdi a primeira rodada e ganhei as outras 4. Então, meu resultado no final do dia ficou 4-1. Com isso, pela minha colocação, eu ganhei mais 4 boosters adicionais. Então, totalizando 5 boosters de premiação, certo? No casual, é fixo 4 rodadas. Então, e você ganha um booster por vitória. Então, o chão, assim, o piso, se você perder todas as rodadas, você vai ganhar 0 boosters. Então, no caso do competitivo, o piso já é mais alto. Porque você sempre vai ganhar pelo menos um. Além disso, no casual, o máximo de boosters que você vai ganhar são 4. Se você ganhar as 4 rodadas, você precisa ter um aproveitamento de 100% e você vai ganhar 4 boosters. Já no competitivo, o teto é mais alto, porque você pode ganhar até 7 boosters se você ficar em primeiro. E no meu caso, eu tive um aproveitamento de 80%, porque das 5 rodadas eu só ganhei 4. E mesmo assim, eu ainda ganhei 4 boosters, que somado com o meu booster de participação deu 5. Então eu ganhei uma porcentagem menor de partidas e ganhei mais boosters do que no casual. Consegui te convencer? Assim, Caio, eu sou convencido a jogar pré-release pela diversão. Eu vou muito mais pela diversão em si do que pela busca da premiação, né? Eu acho que... É que assim, falando de competitivo principalmente, né? Quando a gente vai falando... Diversão. Que conceito abstrato. É um conceito abstrato, mas pra mim é divertido abrir pacotinho e montar o deck. Dito Sim, isso, né? Certeza. Se você leva pra um nível muito competitivo, né? Então vai levar pra um Pro Tour, por exemplo, a gente tem o draft, que é muito diferente de um selado. Então, nesse sentido, se for pensar de uma maneira mais competitiva, pra mim, pra treinar, pra levar a sério, pra falar, não, agora eu tô aqui pra ganhar... Eu acho que num mundo de draft me faria mais sentido. Diferente de um selado, por exemplo.
tá? Então, e aí eu vou com outra mentalidade. É que o nome é competitivo, veja bem. Eu entendo. Mas a gente ainda tá num evento que é de pré-release. Exatamente, então, que é pra se divertir. Ainda tem esse aspecto de que tá todo mundo cru no formato, né? Cara, eu vou tô nessa pegada de me divertir apenas, que eu não leio carta nenhuma, a não ser as cartas das cores que eu gosto de jogar no construído, tá ligado? Então, eu olho aquilo, vejo e falo, pô, isso aqui faz sentido no deck que eu tô pensando em montar, isso aqui faz sentido no deck que eu já tenho, e aí, pra mim, é isso aí, eu vou atrás dessas cartas, porque daí, aí pra mim é construído. E aí eu vou com uma outra mentalidade, né? Tanto é que eu sou o completo oposto seu quando se diz de como foi jogar pré-release. Você jogou na sexta-feira, que é o chamado competitivo, e eu fui jogar no domingo, que é Two-Headed Giant, e aí é full brincadeira, né? São 2 kits, é bem diferente, né? Então eu acho que as experiências aqui são bem complementares nesse sentido, né? Se você gosta do for fun, jogue como eu, jogue de Two-Headed. Se você quer, de fato, levar mais a sério, tentar pegar uma premiação mais interessante, aí siga o Caio. Assim, siga o Caio, tente jogar na sexta-feira, mas lembre-se que o Caio vai estar lá pra amassar você. Mas assim, o do domingo, do Two-Headed Giant, aí eu não tenho, né, essa experiência, porque eu nunca joguei, mas eu imagino, como eu comentei na outra semana, que o power level é muito mais alto, porque você tem uma pool muito maior, né, de cartas. Exatamente. A gente, inclusive, então, eu e o Luiz, né, um beijo Luiz, que a gente conversou na semana passada sobre isso, né? A gente pensou em montar na hora que a gente abriu a pool. A minha pool, assim, vamos jogar de verde? Porque eu tirei muita carta verde. Só que as cartas verdes, elas eram muito boas pro construído, né? Aí tirou aquele Ice Steel Explorer, né? Que a gente comentou, que é o... como se fosse um... como é que chama? Um Ramunap Excavator, né? Então também deixa você jogar além do cemitério. E ele também pode jogar uma land a mais, então isso é interessante. Tirei aquilo, mas aquilo não é legal no pré-release, né? Ele é muito mais importante não construído, por exemplo. Em compensação, por outro lado, a gente tirou as 2 lands míticas, a preta e a azul. E eu acabei jogando de UR, artefatos, e o Luiz jogou de BW mid-range. Acabou sendo 2 decks bem eficientes, a gente acabou comprando meio mal, no sentido assim. Então foi bem divertido pra gente. A gente foi bem nessa pegada de se divertir. A gente saiu muito mal, né? A gente fez um 3, então realmente assim, Caio, completamente contrário a você. Fomos muito mal. Mas assim, o overall que a gente teve lá foi se divertir. A gente gostou bastante da coleção, se divertiu. O Luiz tirou as cartas que ele queria tirar uma de cada dos terrenos lendários, porque ele joga Commander principalmente. Eu acabei tirando algumas cartinhas que ele quis, acabei passando pra ele mesmo. Mas, cara, assim, a diversão de jogar com um amigo, se divertir, poder discutir ali, é uma experiência muito única comparado com jogar um construído, por exemplo, que aí todo mundo é amigo até sentar na mesa, né? Ali eu só quero ganhar. Não, Two-Headed Giant é muito divertido mesmo. Eu joguei algumas vezes torneio de Commander Two-Headed Giant e foi bastante divertido. No caso do 1x1 tem isso, assim, tá todo mundo feliz, contente, mas aí sentou na mesa e, tipo, fecha a cara, já tá outra mentalidade ali. Exatamente, né? Os amigos que a gente faz ficam no caminho nessas horas. Eu fiquei 4-1, como eu comentei, eu abri uma pool muito boa, então a maioria das raras que eu tirei foi branca e preta, então eu acabei fazendo um deck dessas cores. Eu abri uma tumba antiga, que foi assim, já estourei, né, monetariamente falando, porque ela já paga 2, 3 pré-releases só o preço dessa carta. Mas assim, no meu deck, a tumba antiga, ela acabou não me ajudando tanto. Eu acho que eu só tirei ela em uma partida que ela veio, e eu não consegui fazer nenhuma mágica na frente da curva, sabe? De você fazer alguma coisa de custo 3 no turno 2. Então ela não me ajudou tanto nesse sentido, inclusive perdi, né, o único game que ela apareceu. Mas teve outras cartas que aí realmente carregaram muito o deck. A principal delas foi o encantamento preto, a Sotera, The Super Void. Esse encantamento, ele é realmente muito, muito potente, especialmente no selado. O oponente ele fica naquela encruzilhada, né, se ele vai continuar jogando cartas de criatura e acabar sacrificando várias delas pra Sotera, ou se ele vai parar de jogar cartas de criatura, e aí ele vai atrasar pra caramba o jogo dele, além de que, eventualmente, eu vou estourar a Sotera e roubar um bicho dele. Teve, assim, umas 4 ou 5 partidas que essa carta apareceu, e todas que ela apareceu eu ganhei. Inclusive, teve uma partida
que foi contra um rapaz que ele é do time da Monte que eu joguei. E ele tava com um deck verde e ele tinha a carta de Landfall que faz um robô 2/2. Então ele tava assim, eu vou fazer um robô 2/2 todo turno, eu tô tranquilo aqui contra esse buraco negro. E aí eu consegui gerar um monte de tokens e tinha a carta preta, que é uma criatura, que você sacrifica uma criatura e faz Surveil 1. Sim. Então isso, com a interação dos outros tokens que eu tinha, eu consegui fazer ele sacrificar 7 criaturas no mesmo turno, limpei a mesa dele, estourei a Sotera, trouxe aquele dinossauro, né, que tem Ward 2 e o poder e resistência igual ao número de terrenos. Então eu roubei essa criatura dele. E aí no turno seguinte eu consegui fazer aquele anjo branco que devolve uma permanente não criatura do cemitério pro jogo. Eu trouxe a Sotera de volta. Então eu meio que loquei assim essa partida. Essa foi realmente muito, muito forte. Aí outras 2 cartas da minha pool que também venceram partidas sozinhas. A Lagoinha dos Fractos. Quando eu abri ela na minha pool, eu pensei, caramba, um negócio de 6 manas aqui com afinidade por Fractos, não vou usar isso aqui nunca. Mas aí no final da primeira rodada, tinha um outro jogador comentando, caramba, essa carta é muito forte, ela ganha o jogo sozinha, porque 2 criaturas, ímpeto Double Strike, chama... Drumming alguma coisa, né? Drumming Hive Pool. Tá aí na tela, pessoal. Então, essa carta, depois da primeira rodada, tinha um jogador comentando, caramba, essa carta é muito poderosa, porque isso de fazer os tokens todo turno e eles terem ímpeto e double strike é muito difícil de você superar. E aí eu tinha essa carta na minha pool, eu não tinha colocado no meu deck na primeira rodada. Eu falei, caramba, eu tenho essa carta, vou pôr, né? Não tenho nada a perder. E daí, realmente, eu coloquei ela, e daí as 2 ou 3 vezes que ela apareceu, ela ganhou o jogo sozinha, porque esse negócio de ficar gerando os tokens todo turno é muito difícil do oponente conseguir superar. Gera block, é um atacante forte, porque dá 4 de dano quando ataca os fractiozinhos. E a última carta que carregou muito a minha pool foi o Cosmo Grand Zenith, que é a carta mítica branca. Que ele é 3 mana... 3 mana, 2/4, quando você faz a segunda mágica, você escolhe ou cria 2 humanos, 1/1, ou coloca o marcador +1/+1 em todas as criaturas. Então teve uma partida que eu tava extremamente zicado de mana, eu só tinha 3 manas. Eu acho que eu equipei uma mão de 2 manas, e nos primeiros 6 ou 7 draws, eu só comprei um terreno. Então na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz ele, e aí nos turnos seguintes, aí foi a magia do Warp. Porque daí eu fiz um Warp de 2 manas e mais uma mágica qualquer de uma mana da minha mão. Criei 2 tokens. No turno seguinte, mais um Warp de 2 mana e uma mágica qualquer de uma mana da minha mão. Eu tinha um equipamento que tem flash, eu tinha a mágica preta que sacrifica um bicho e destrói a criatura alvo. Eu tinha umas 4 ou 5 mágicas de uma mana. E mais esses Warp de 2 manas, então eu tava ativando essa criatura todo turno. E aí eu consegui fazer um exército de criaturas 1/1 com 3 marcadores +1/+1 em todas e matei meu oponente desse jeito. Essa partida foi muito incrível, assim, porque eu tava extremamente zicado e ainda assim deu pra superar isso. Muito legal, cara, muito legal. Eu tentei montar um deck de artefatos no geral, né? Que eu tirei um bichinho vermelho de custo 3, que toda vez que um artefato ou criatura entra em jogo, dá um de dano em cada oponente. E eu tinha 2 oponentes. Two-Headed Giant, sim. Exatamente, 2 oponentes. E aí eu não encontrei ele nenhuma vez. E aí eu perdi todas as partidas por causa disso. Mas assim, e eu também tinha aquela mítica que é uma vermelha e XX. Você faz X cópias daquela... Cópias. X cópias, né? Então eu poderia fazer X cópias dele, todos eles iam ver eles entrando, ia trigar umas 48 mil vezes e matar o cara. Nunca consegui fazer isso também, foi bem triste. A vez que eu tive uma quase... Você conseguiu castar essa mágica alguma vez, pelo menos? Não. Em outra coisa? Um outro alvo? Não consegui. A única vez que eu quase tive essa oportunidade ia ser no Mechanozoa, que é um bicho, um artefato azul, que ele tem Warp 3, né? Ele é um 5/5. Quando entra, vira e dá stun numa criatura do oponente. E aí eu ia fazer... Isso é legal. Então, ia ser muito legal se eu tivesse tido tempo, mas eu fiz o Mechanozoa, dei o stun num bicho do oponente, e aí ele me matou na volta. Com outra coisa. E aí foi bem triste. Vida. Mas aconteceu, né? Infelizmente acontece essas coisas. Mas assim, achei que tava bem ok o deck, poderia ser melhor montado. Tinha aquele bichinho também, 3 mana, 2 mana, 3/2. Defender, toda vez que você
entra um artefato em jogo, ele pode atacar como se não tivesse Defender. E também uma outra carta muito boa que a gente teve, que talvez jogue em alguns outros formatos, é Pain for All, né? É um encantamento de 3 mana. Morri uma vez pra isso daí. Quando ele entra, você dá o dano igual da criatura em qualquer alvo. E toda vez que ela toma dano, cada oponente perde aquela tranquilidade de vida. Outra carta que seria magnífica se tivesse acontecido, mas infelizmente não foi o suficiente. No Two-Headed Giant é muito legal isso daí. Exatamente. O Luizinho, ele ficou com umas cartas que a gente ficou pensando se talvez não valesse a pena, que era, por exemplo, aquele Virulent Beetle, né? Que é 2 mana, 1, cada oponente descarta uma carta. A gente tirou 4 desses, né? Na pool somada. A gente cogitou bastante, mas tinha outras coisas de custo 2 que também eram muito fortes, né? Tinha o cachorrinho que volta a coisa do cemitério pro fundo do baralho, e ele tem habilidade, e quando ele vira você ganha 1 de vida. Tinha também a estação que 2 manas, 2/2 voar, quando você entra da Surveil 2, e com 4 marcadores ela vira um 2/2 voar, né? Pensamos nisso também. Tinha um outro bicho que seria muito bom se a gente tivesse tido mais dele, que é toda vez que a gente passa o turno com 2 criaturas viradas, ele ganha 2 de vida. Então tinha algumas opções assim que estavam dando pra gente bastante tempo, né? A gente tirou uma Seriema também, que dava pra buscar a única lendária do deck, a única lendária que a gente tirou, que foi um bicho BW, que ele é 5 mana, 4/4 lifelink, Death Touch. Quando ele entra e quando ataca, todas as criaturas ganham +1/+0 Death Touch, que é simplesmente magnífico. Essa carta teria sido incrível pro meu deck, sim, mas eu não abri ela na minha pool. Eu abri uma dessa navinha Siriema, que busca criatura lendária, mas eu tinha um total de 0 criaturas lendárias no meu deck, então eu acabei não usando. Uma carta que me decepcionou um pouquinho foi aquela, mas acho que é uma comum também, branca, que quando entra você olha 5 do topo, aí você pode revelar uma nave, pôr na sua mão, ou se você não revelar nada, você põe um marcador +1/+1 nela. E daí todas as cartas que você olhou vão pro fundo do baralho. Teve 2 jogos que eu fiz essa carta, e eu só tinha uma nave no meu deck, então a chance de vir alguma nave já era muito baixa de qualquer forma, ela era praticamente garantido o marcador +1/+1. Mas teve 2 vezes que eu olhei a 5 do topo e tinha pelo menos uma rara ou mítica do meu deck, que daí eu tive que mandar pro fundo, assim. Aí dá uma baita de uma tristeza. Me surpreendeu bastante a questão dos Lender Tokens. Muito bom. Porque quando você olha assim, a coleção, ela não parece tão viável que seja possível jogar com um deck de várias cores. Mas os Lender Tokens, eles são tão bons nessa questão do fixing, que eu enfrentei vários oponentes que tinham pelo menos 3 cores no deck e estavam conseguindo encontrar as 3 cores de uma forma bastante consistente, assim. Sim. Achei muito legal. Até pode ter alguns bichinhos desse com um potencial pro T2. Muito legal, muito bacana. Falando em T2, Caio, alguma lista aí que você viu nesses tempos pensando nessa pós-rotação que te chamou a atenção? Rapaz, essa semana, vou ser muito sincero, não vi nenhuma lista. Essa semana eu tava focado 100% no pré-release. Legal. No limitado eu tava vendo assim, alguns vídeos sobre os arquétipos, né? O que cada combinação de cores quer fazer. E acabei não olhando listas do T2. Você chegou a ver alguma lista do T2 interessante? Nenhuma lista do T2, exceto as vozes da minha cabeça que estão a 1000. Esse deckzinho aqui, ele vai ser a coisa mais engraçada desse século. Porque ele tá tosco. Deckzinho do quê? Você verá. Ah, surpresa. Tá bom. Não, pra semana que vem a gente pode trazer algumas listas do T2. Eu acho que seria interessante. Até, se vocês que estão assistindo esse podcast quiserem também comentar, né? Algo que eu e o Ney a gente tava pensando era em deixar um espaço no final pra responder, às vezes, dúvidas ou perguntas que vocês fizerem. Então, aproveita aí, deixa uma pergunta pra gente que na próxima semana a gente pode escolher a sua pergunta pra responder. Exatamente. E pra finalizar nosso podcast de hoje, né, Caio? Anúncio, né? Assim, um anúncio que a gente já sabia que ia acontecer, né? Season 2 de CLM anunciada já. Prize Pool falada, né? Já foi até notificada. Vamos dar uma olhadinha nela rapidamente aqui. Eu vou só pegar aqui que eu esqueci de deixar aberto. Peço desculpas. Bom, deixar aqui com a carta, né? Então a gente tem aqui o circuito já notificado, né? Então a gente tem aqui as principais novidades que eles colocaram dessa primeira temporada para a segunda temporada.
né? Vai ser principalmente prize pool, de uma maneira geral, né? Ela foi reimaginada muito por uma questão de como tem sido os últimos Liga Fests, né? Então, assim, tem que ser um evento que ele traz muito, a gente falou muito sobre isso, né? Porque foi um pós-CLM, o primeiro episódio, né? Então a gente falou muito sobre como foi divertido. Cara, eu espero que esse final de ano aí você anime aí, porque realmente é um evento muito bacana de se ir, tá bom? Então, mudando um pouco aqui o assunto, indo pra prize pool, que foi o que mais chamou a atenção da galera. Ponto número 1, né? Magic, né? Então a gente teve um aumento significativo do Pauper. Pauper deixou de ser 10k e virou 20k. Então você aí que gosta de um Pauper bem jogado, que gosta de uma opção de ganhar dinheiro jogando Magic, o Pauper tá muito interessante, tá com uma prize pool muito bacana. Então provavelmente vai ser muito mais competitivo, tá? É incrível, porque o Pauper é um dos formatos que é mais acessíveis para você montar um deck. E ele, atualmente, é o que tem a maior prize pool de todos, então vale, assim, muito a pena, né? Também é um dos mais disputados, então com certeza você vai ter que ter uma skill muito boa, ou uma sorte muito grande, para conseguir a sua vaga e depois jogar o torneio no dia. Mas eu acho que o incentivo tá aí, né? A pool do Pauper... Só o Pauper tá dando 20 mil de premiação entre os melhores colocados. Perfeitamente. Né? A gente tem um aumento também do Standard para 10 mil, né? Aumentou significativamente. Pré-Modern também aumentou de 2.500 para 5 mil. Dual Commander da mesma forma. E o meu pioneirinho, infelizmente, foi o único que teve uma diminuição significativa, né? Totalmente entendível, né? A gente teve um evento com premiação, né, de 10 mil, mas infelizmente tivemos 40 pessoas, então realmente foi um evento que só de participar praticamente você estava premiando, então isso acabou obviamente afetando, né, o quanto que eles estavam pretendendo colocar de premiação, né. A gente não teve alteração no Pokémon na Liga Master, né, continuou com 12 mil, One Piece continuou com 10 mil, Star Wars Unlimited continuou com 2.500, Dragon Ball Fusion World também continuou com 2.000 e as outras modalidades de Magic como Modern e Legacy permaneceram respectivamente com 10 e 2.500, tá? Eu acho que o efeito do Pioneiro ter tido uma participação baixa no último circuito Liga Magic provavelmente tem uma relação com o fato da Wizards não ter escolhido o formato Pioneiro como um formato de season, né, para qualificação dos regionais. Então, muitos jogadores que têm esse intuito de ganhar uma vaga para o regional, eles acabam montando decks Standard, Modern, praticando muito esses dois formatos. E aí, é fácil você jogar o circuito Liga Magic nesse formato, porque você já tem tudo pronto ali. No caso do Pioneiro, como não teve esse incentivo da Wizards para você participar desse formato, então só estava jogando Pioneiro no último ano quem realmente tem muito amor pelo formato. E atualmente está um pouco difícil ter amor pelo formato, porque também é um formato que não tem tido banimentos, não teve nenhuma mudança nele, né? E entraram muitas cartas novas muito poderosas que foram banidas no Standard e que no Pioneiro estão livres aí. Então é um formato bastante dominado por poucos decks. Então realmente tem que ter muito amor pelo Pioneiro para estar jogando ele atualmente. Vamos ver, espero que no próximo ano, no calendário que a Wizards for anunciar, talvez tenha a volta aí do Pioneiro como um dos formatos para Season. E isso acabe trazendo mais gente de volta, né, pro formato. Até vai ajudar também mais gente a participar do circuito Liga Magic nesse formato. Com certeza. Mas então, só refletindo a última coisa que o Caio falou, né? Então, o Pioneiro, infelizmente, tá um formato que não tá tendo muita influência da Wizards, né? Ela não tá mais colocando no circuito oficial e isso acaba prejudicando, de fato, o formato. Num ponto completamente oposto, né? A Wizards não tava sentindo muita gente jogando T2, começou a fomentar e hoje é um dos maiores formatos que a gente tem, né? Inclusive, um ponto que eu ia colocar aqui, ainda falando do circuito Liga Magic, o T2
aqui na Monte conseguiu ter um dia em que deu uma super vaga, né? Deu 32 pessoas e aí deu uma vaga automaticamente, o que é incrível, dado que a gente tem aí um histórico de T2 muito recente, né? Tipo, a Monte já tinha um histórico de T2, mas agora com essa volta, né, de fato, da Wizards fomentando bastante, a gente voltou a ter muito, então conseguimos ter essa vaga. E o que mudou no CLM é exatamente esse número, né? Esse número passa a ser 24 ao invés de 32, então fica um pouco mais fácil de você conseguir ter esse convite, né, para jogar o CLM. O CLM não, desculpa. O Liga Fest, né? Porque todos os formatos e jogos têm essa opção agora, tá? E outro ponto também, os 10 melhores de ranking de cada formato também ganham. Então se você conseguir jogar em mais de uma loja, conseguir jogar em diversos pontos, você vai conseguir acumular muitos pontos. E aí você não tem que ficar naquele desespero pelas 2 vagas da loja, né? Outro ponto que continua é a questão, né? Como a gente já falou da outra vez. Pontos corridos, né? O primeiro colocado por pontuação leva uma vaga. E aí o corte do top 8 leva mais uma vaga. Né, o vencedor do top 8 ganha um troféuzinho. Não estou de novo com o meu aqui para mostrar como ele é divertido de ter, mas fica aí a dica, acreditem em mim, ele existe, ele é muito bonitinho. Isso de ter reduzido o número de torneios, o número de jogadores para considerar uma super etapa, eu achei muito legal. Inclusive na Monte tem uma quantidade de jogadores de Standard bem grande, então eu acho que é possível que todas as etapas tenha potencial de dar vaga. E para outros formatos, como o Modern e o Pauper, certamente, né, todas as semanas já vai ter vaga garantida. Isso é muito legal. Sim. O próprio... exatamente isso que eu ia falar, né? O próprio Pauper, né, com 32, deu 7 vagas aqui na Monte, né? Uma para cada semana que teve, uma do melhor colocado do ranking e um do top 8. Então foi um absurdo mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo no T2 agora, né, Caio? Tamo perto disso, hein? Bater 24 Tamo perto, com certeza. Me parece um absurdo. Vamos conseguir. Com certeza. Bom, pessoal, é isso. Outro ponto também, né? Algumas premiações eu passei errado mais cedo, tá? A premiação do Modern continua em 12 mil, tá bom? E a do Legacy estava certa mesmo, era 2.500, vai permanecer 2.500, tá bom? Ele é distribuindo informação errada na internet, mas também gera engajamento, né? Porque daí as pessoas podem comentar que alguém falou errado lá e aí naquela no final hora do vídeo vai estar eu falando a verdade, o cara fala, pô, me enganou, deixou eu comentar aqui à toa. Brincadeira, pessoal. Era bait. Tudo bait. Pessoal, então, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu hoje, tá bom? Semana que vem voltamos com mais Montecast, comigo com o Caio. Vamos ver se a gente traz uma surpresa para a semana que vem. Fica aí no ar. E vamos nos falando. Por favor, comenta, compartilha e vamos nos falando lá nos grupos. Um beijo a todos e bom. Valeu, pessoal. Boa semana. Boa semana.